Capítulo 8. As unidades de diversidade, espécies. Os primeiros naturalistas europeus não faziam ideia da riqueza e diversidade das formas de vida em nosso planeta. Tudo o que conheciam eram os animais e plantas mais conspícuos das vizinhanças. Após a Idade Média, porém, as coisas mudaram com rapidez. As viagens de exploração entre os séculos XVI e XIX mostraram que cada continente possuía uma biota característica e também que havia grandes diferenças latitudinais com os trópicos e as regiões ártica e temperada, apresentando fauna e flora muito distintas. A pesquisa nos oceanos revelou a existência de uma abundante vida marinha, desde a superfície até as grandes profundezas, e o microscópio desvendou o mundo prolífico dos eucariontes, do plâncton e do solo, dos pequenos artrópodes, das algas, dos fungos e das bactérias. As descobertas não terminaram aí. A paleontologia contribuiu com uma dimensão inteiramente nova, a das espécies que viveram em períodos geológicos remotos. Este não é o lugar para discutir as grandes realizações da taxonomia, responsável pela descrição e classificação de quase 4 milhões de espécies e organismos, embora 5 a 20 milhões de espécies ainda não tenham sido descritas. Irei me limitar a uma explicação dos aspectos evolutivos dessa surpreendente diversidade. Quantas espécies de organismos vivos existem atualmente? Poucas pessoas leigas em biologia se dão conta de como é difícil responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, as agamoespécies de organismos assexuados, particularmente entre os procariontes, são algo totalmente diferente das espécies biológicas de táxons de espécies que se reproduzem de forma sexuada. Além disso, a maioria dos táxons ainda nos reserva muitas surpresas. Em uma revisão de um gênero tropical de insetos ou aranhas, é quase comum que 80% das espécies observadas sejam desconhecidas. O mesmo se pode dizer dos nematódios, ácaros e outros grupos obscuros. Em 1758, Linneu conhecia umas 9.000 espécies de plantas e animais. Hoje em dia, 1,8 milhões de espécies de animais já foram catalogadas, excluindo as agamoespécies, e o número total de espécies é estimado entre 5 e 10 milhões. A maior parte das espécies vive na copa das árvores das florestas pluviais tropicais. Como de 1 a 2% dessas florestas são destruídos a cada ano, esse número deverá diminuir consideravelmente no futuro próximo. Tabela 8.1. Número de espécies vivas descritas em milhares. Reino, filo ou classe. Protozoários, 100 milhões. Algas, 300 milhões. Plantas, 320 milhões. Fungos, 500 milhões. Animais, 5.570 milhões. Vertebrados, 50 milhões. Nematódios, 500 milhões. Moluscos, 120 milhões. Artrópodes, 4.650 milhões. Crustáceos, 150 milhões. Aracnídeos, 500 milhões. Insetos, 4.000 milhões. Os números propostos por Robert May na tabela 8.1 são bastante conservadores, já que se baseiam no conceito biológico de espécie. Se usarmos o conceito tipológico da espécie, veja mais adiante, a quantidade poderá ser bem maior. Os números obtidos por May também são pequenos, porque não distinguem entre espécies irmãs. Uma estimativa de 5,57 milhões para o número de espécies atuais de animais pode ser considerada modesta, mas outras estimativas que chegam à casa dos 30 milhões são exageradas. A maior quantidade desses números é para fins comparativos. Assim, por exemplo, o número de espécies de aves voadoras de sangue quente, 9.800, é mais do que 2 vezes maior que o número de espécies de mamíferos, 4.800. Tabela 8.2. Número de espécies nas maiores classes de vertebrados. Peixes teleósteos, 27.000. Anfíbios, 4.000. Répteis, 7.150. Pássaros, 9.800. Mamíferos, 4.800. Os mamíferos e as aves são os animais mais conhecidos. Mesmo assim, todo ano são descobertas, em média, 3 novas espécies de pássaros.
No caso dos mamíferos, novos animais de grande porte foram descobertos recentemente no Vietnã. O número de 9.800 espécies de aves resulta de uma interpretação liberal de espécies politípicas, na qual populações periféricas isoladas são consideradas como subespécies. Um exemplo aparece na figura 8.1. Se muitas espécies dessas populações fossem consideradas aloespécies, o número de espécies de aves aumentariam para umas 12.000. O maior grupo conhecido de animais é o dos besouros. No caso de muitas famílias de animais, ou mesmo de algumas ordens ou classes, não existe hoje em dia nenhum especialista no mundo. Teme-se que a rapidez com que novas espécies são descritas venha a diminuir no futuro. Para uma discussão desse problema, veja May, 1990. Há muito tempo que os naturalistas vêm observando um fato paradoxal. De um lado, as populações de uma mesma espécie exibem mudanças graduais, tanto no espaço como no tempo. De outro, existem lacunas importantes entre todas as espécies e entre todos os táxons superiores. Nada tem impressionado mais os paleontólogos do que a natureza descontínua do registro fóssil. Foi por isso que muitos cientistas passaram a defender teorias saltacionistas da evolução. Uma vez que hoje sabemos que os saltos evolutivos não acontecem, devemos nos perguntar: qual é a origem das lacunas entre as espécies? A espécie como um conceito e como um táxon. É evidente que não podemos discutir a origem das lacunas entre as espécies se não compreendermos muito bem o que é uma espécie. Entretanto, os naturalistas têm enfrentado grandes dificuldades para chegar a um consenso quanto a essa questão. Chegam a rotular essas discussões como o problema da espécie. Mesmo nos dias de hoje, ainda não há uma unanimidade quanto à definição de espécie. Existem várias razões para que isso aconteça, porém duas são mais importantes. A primeira é que o termo espécie é aplicado de duas maneiras bem diferentes. A espécie como um conceito e a espécie como um táxon. O conceito de espécie é usado para apresentar o papel que determinado tipo de animal ou planta desempenha na natureza. A espécie, como um táxon, é um objeto zoológico ou botânico, um agregado de populações que, juntas, satisfazem a definição de um conceito de espécie. O táxon Homo sapiens é um agregado de populações geograficamente distribuídas que, como um todo, satisfazem a certo conceito de espécie. A segunda causa do problema da espécie é que nos últimos 100 anos, a maioria dos naturalistas abandonou o conceito tipológico de espécie para adotar o conceito biológico. Se as diferenças de uma região para outra entre as populações de uma espécie são muito pequenas para justificar uma distinção taxonômica, a espécie é chamada de monotípica. Com frequência, porém, certas raças geográficas de uma espécie são distintas o suficiente para serem consideradas subespécies. Uma espécie formada por várias subespécies recebe o nome de politípica. Conceitos de espécie. Tradicionalmente, qualquer classe de objetos encontrados na natureza, vivos ou não, era chamada de espécie, se fosse diferente o bastante das outras classes semelhantes. Cada uma de tais espécies apresentava características peculiares que tornava possível distingui-la das demais espécies. Os filósofos a chamavam de tipos naturais. Esse conceito em que a espécie é considerada uma classe bem definida é chamado de conceito tipológico de espécie. Segundo ele, uma espécie é um tipo constante, separado de todas as outras por uma barreira intransponível. No caso de espécies que se reproduzem sexualmente, em geral, não é difícil separar os organismos encontrados em certa região e em determinado momento em espécies diferentes. As condições que acabamos de descrever definem a chamada situação adimensional. Neste caso, as espécies coexistem ao mesmo tempo e no mesmo lugar e costumam ser separadas umas das outras por uma descontinuidade bem definida. No final do século XIX e início do século XX, cada vez mais naturalistas começaram a perceber que as espécies de organismos não são tipos ou classes, mas populações ou grupos de populações. Além disso, descobriram que o princípio operacional básico do conceito tipológico de espécie, o status de uma espécie, é determinado pelo grau de diferenças fenotípicas, apresentava dificuldades de ordem prática. Assim, por exemplo,
foi encontrado um número cada vez maior de populações simpátricas, que não se acasalavam, embora não apresentassem diferenças taxonômicas significativas, o que não estava de acordo com a definição tipológica de espécie. Espécies como essas são hoje chamadas de espécies crípticas ou irmãs. Tais espécies apresentam as mesmas diferenças genéticas, comportamentais e ecológicas das espécies tradicionais e são fenotipicamente diferentes, mas não possuem as diferenças taxonômicas tradicionais. Espécies irmãs também são observadas nas plantas e nos protistas. Espécies irmãs. Espécies coexistentes que não apresentavam diferenças taxonômicas notórias são relativamente comuns. O padrão de distribuição de incidência de malária na Europa era considerado inexplicável, até que se descobriu que o mosquito transmissor da malária, o Anopheles maculipennis, era na verdade um complexo de 6 diferentes espécies irmãs, sendo que algumas delas não são vetores do parasita da malária. O famoso protozoologista T.M. Sonneborn estudou durante mais de 40 anos o ciliado Paramecium aurelia e suas variedades antes de se dar conta de que se tratava, na realidade, de 14 espécies irmãs. Quase 50% das espécies de grilos norte-americanos foram descobertas apenas pelas diferenças entre os sons que produzem. Tal é a semelhança morfológica entre elas. Até hoje, pouco se sabe a respeito da frequência de espécies irmãs na maioria dos filos e classes de animais. A descoberta do que poderia ser considerada a situação oposta também foi embaraçosa para os taxonomistas tipológicos. Descobriu-se que muitas espécies possuem indivíduos bem diferentes do resto da população e que mesmo assim são capazes de se acasalar com indivíduos normais. O par formado pelo ganso azul e o ganso da neve é um exemplo entre muitos outros citados em Maia. As duas situações não estavam de acordo com a definição tipológica de espécie. Por fim, os taxonomistas chegaram à conclusão de que havia necessidade de desenvolver um novo conceito de espécie que não se baseasse no grau de diferença entre os organismos, mas em algum outro critério. Esse novo conceito se baseou em duas premissas. Primeiro, as espécies são compostas de populações. Segundo, as populações são coespecíficas se forem capazes de se entrecruzar com sucesso. Isso levou ao chamado conceito biológico de espécie. Espécies são grupos de populações naturais capazes de se acasalar entre si, mas não com outras populações. Em outras palavras, uma espécie é uma comunidade reprodutiva. A identidade da espécie é assegurada pelo chamado mecanismo de isolamento, isto é, pelas propriedades dos indivíduos que impedem que eles se acasalem com indivíduos de outras espécies. Quadro 8.1 Espécies irmãs. Espécies irmãs são populações naturais isoladas umas das outras em termos reprodutivos, embora coexistam simpatricamente e sejam quase impossíveis de ser distinguidas com base nos traços taxonômicos convencionais. São muito comuns nos táxons superiores. Existem outros conceitos e definições de espécie? Nos últimos 50 anos, 6 ou 7 outros conceitos de espécie foram propostos. Esses novos conceitos de espécie seriam válidos? Acredito que não. Para começar, nenhum dos autores desses novos conceitos parece compreender a diferença entre a espécie como um conceito e a espécie como um táxon. Em vez de novos conceitos, propuseram novos critérios operacionais para delimitar o táxon espécie. O conceito de espécie descreve o papel que a mesma desempenha na natureza. Até hoje, apenas 2 conceitos de espécie foram propostos. Conforme o primeiro, a espécie é uma classe bem definida, conceito tipológico. De acordo com o segundo, é uma comunidade reprodutiva, conceito biológico. Nos 2 casos, existe alguma liberdade na escolha dos critérios, segundo os quais uma espécie pode ser delimitada de acordo com um determinado conceito. Na definição de espécie proposta por Willi Henning, o conceito de espécie biológica foi modificado para permitir a delimitação de clados apropriados. O conceito de reconhecimento de Hugh Peterson nada mais é do que uma descrição do conceito biológico de espécie em outras palavras. O conceito evolucionista de G. G. Simpson
contém critérios que não podem ser definidos e é inútil na prática. Finalmente, os vários ditos conceitos filogenéticos de espécie não passam de receitas tipológicas para determinar a espécie como um táxon. Nenhum dos novos conceitos propostos é de fato novo. Trata-se ou de descrições dos dois conceitos básicos em novas palavras, ou de instruções sobre como delimitar o táxon espécie. O conceito biológico de espécie se aplica apenas aos organismos que se reproduzem sexualmente. Os organismos assexuados são divididos em agamoespécies. Como já foi dito, nos últimos anos, conceitos de espécie foram propostos, mas nenhum foi capaz de substituir o conceito biológico. O paleontólogo G. G. Simpson acreditava que, para a paleontologia, era necessário que houvesse um conceito separado de espécie e propôs o conceito de espécie evolutiva. Entretanto, essa definição contém vários critérios que não podem ser bem delimitados. Além disso, sua definição de espécie não ajuda na delimitação de espécie numa linhagem filética. O conceito filogenético de espécie não passa de uma instrução tipológica sobre como delimitar táxons espécies numa árvore filogenética. Da mesma forma, o conceito de espécies de reconhecimento é simplesmente uma formulação diferente do conceito biológico de espécie. Quadro 8.2 Os três significados de espécie. A palavra espécie, infelizmente, tem diferentes significados, o que pode levar a muitos mal-entendidos. É possível identificar ao menos três usos distintos para a palavra. A espécie como conceito. No fim do século XIX e início do século XX, o conceito tipológico de espécie, que era usado por todos os taxonomistas clássicos, foi suplementado e mais tarde substituído pelo conceito biológico de espécie. Os filósofos costumavam chamar as espécies tipológicas de tipos naturais. O conceito tipológico não leva em conta a natureza populacional das espécies e seu potencial evolutivo. Quando estamos em dúvida se uma população pertence ou não a determinada espécie, podemos usar um critério baseado no conceito biológico de espécie, a compatibilidade reprodutiva. No caso de populações simpátricas, o critério é fácil de ser aplicado. Em populações alopátricas, porém, temos que nos basear em dados indiretos e os resultados não são tão confiáveis. A espécie como táxon. Quando estudamos a distribuição geográfica das espécies, observamos que a maioria é formada por populações locais que diferem entre si em maior ou menor grau. Esse conjunto de populações constitui a espécie como um táxon, contanto que atende à definição de espécie como um conceito. A espécie, como um táxon, é sempre multidimensional, enquanto as espécies que apresentam subdivisões bem definidas, subespécies, são chamadas de politípicas. A espécie como categoria. Esta é a posição na classificação linneana ocupada pelo táxon que recebeu o nome de espécie. As agamoespécies, reconhecidas pelos estudiosos dos organismos assexuais, também são classificadas como espécies na hierarquia linneana, embora não formem populações no sentido em que o termo é usado na definição biológica de espécie. O significado de espécie. Um darwinista está sempre interessado em conhecer a origem de todas as propriedades dos seres vivos. Ele então pergunta: por que existem espécies? Por que os indivíduos que se reproduzem sexualmente se agrupam em espécies? Por que o mundo orgânico não é feito simplesmente de indivíduos independentes capazes de reproduzir com qualquer organismo de alguma forma semelhante que encontrarem pela frente? A resposta está no estudo dos híbridos. A hibridação, quando possível, costuma produzir indivíduos inferiores, muitas vezes estéreis. Isso demonstra que os genótipos, por serem sistemas harmoniosos e bem ajustados, devem ser similares para que um cruzamento seja bem-sucedido. Se não forem, como em geral acontece nos cruzamentos entre indivíduos de espécies diferentes, os zigotos híbridos tenderão a ser uma combinação desequilibrada dos genes dos pais e o resultado será um indivíduo inferior. É por isso que existem as espécies.
Os mecanismos que as isolam surgiram para proteger a integridade de genótipos harmoniosos, equilibrados. A organização de indivíduos e populações em espécies evita a degradação de genótipos maduros, bem-sucedidos, que ocorreria caso se misturassem com genótipos incompatíveis. Assim, a integridade das espécies é mantida pela seleção natural. Mecanismos de isolamento. Quais são, porém, estes mecanismos? Vamos começar por defini-los. Mecanismos de isolamento são propriedades biológicas de organismos individuais que impedem o intercruzamento de populações de espécies diferentes, nas regiões em que as mesmas são simpátricas. Essa definição deixa bem claro que as barreiras geográficas e outros fatores não biológicos que impedem que duas populações se misturem não são considerados mecanismos de isolamento. Além disso, estes, em particular nas plantas, são muitas vezes imperfeitos, ou seja, não impedem a produção ocasional de espécimes híbridos. Entretanto, esse hibridismo fortuito não é suficientemente bem-sucedido para levar a um intercruzamento generalizado e a consequente fusão de populações das duas espécies. Várias maneiras de classificar os mecanismos de isolamento têm sido propostas. A forma que adotei consiste em dispor estes mecanismos na sequência em que as barreiras precisam ser superadas pelos parceiros potenciais. Diferentes grupos de organismos podem estar sujeitos a mecanismos de isolamento variados. As espécies de mamíferos e aves, por exemplo, são em geral mantidas isoladas por incompatibilidades comportamentais. Os híbridos podem ser viáveis, como acontece com muitas espécies de patos, e mesmo assim as duas espécies nunca se acasalam. Não é correto supor que o principal mecanismo de isolamento seja sempre a esterilidade. A esterilidade parece ser mais importante nas plantas do que nos animais, pois a fecundação nas plantas é passiva, ou seja, é realizada pelo vento, por insetos, pássaros ou outros agentes externos. Por esse motivo, os híbridos ocorrem com mais frequência nas plantas. Como já dissemos, a produção ocasional de híbridos raras vezes leva à fusão de duas espécies parentais. Nas plantas, porém, a hibridização pode levar, através da alopoliploidia, à formação de novas espécies. Tabela 8.3 Classificação dos mecanismos de isolamento. Mecanismos pré-acasalamento ou pré-zigóticos. Impedem o acasalamento de indivíduos de espécies diferentes. A. Os parceiros em potencial não se encontram. Isolamento sazonal ou ambiental. B. Incompatibilidades comportamentais impedem o acasalamento. Isolamento etológico. C. Os parceiros tentam copular, mas não há transferência de esperma. Isolamento mecânico. Mecanismos pós-acasalamento ou pós-zigóticos reduzem o sucesso dos cruzamentos entre indivíduos de espécies diferentes. A transferência de esperma acontece, mas o óvulo não é fecundado. Incompatibilidade dos gametas. B. O óvulo é fertilizado, mas o zigoto não sobrevive. Mortalidade dos zigotos. C. O zigoto se transforma em um híbrido, F1, de viabilidade reduzida. Mortalidade dos híbridos. D. O híbrido F1 é perfeitamente viável, mas parcial ou totalmente estéril, ou produz híbridos F2 deficientes. Esterilidade dos híbridos. O estudo da base genética dos diversos mecanismos de isolamento ainda está no início. O número de genes necessários para estabelecer o isolamento reprodutivo varia de 1, como acontece com o gene que controla a produção de um fenômeno em duas espécies de borboletas, até os 14 ou mais que são responsáveis pela esterilidade dos machos híbridos de duas espécies aparentadas das moscas Drosophila. Hibridação. A hibridação é tradicionalmente definida como o intercruzamento de espécies já bem estabelecidas. O produto desse cruzamento é chamado de híbrido. A troca de genes entre diferentes populações da mesma espécie, conhecida como fluxo gênico, é bastante frequente, mas não deve ser confundida com a hibridação.
Esta última ocorre quando os mecanismos de isolamento são ineficazes. O resultado da hibridação bem-sucedida pode ser a transferência, introgressão, de genes de uma espécie no genoma de outra espécie. Em algumas populações, especialmente aquelas em que existe um alto grau de endogamia, a introgressão pode aumentar a aptidão dos indivíduos. A frequência da hibridação é bastante variável. Ela é rara na maioria dos animais superiores, mas frequente em um ou outro gênero. Assim, por exemplo, a hibridação é muito comum entre as 6 espécies de tentilhões de solo das Ilhas Galápagos, aparentemente sem nenhuma perda de aptidão. Também é comum em algumas famílias de plantas. Apesar da frequência da introgressão nessas famílias, a hibridação raras vezes leva à fusão de duas espécies e, ainda mais dificilmente, à formação de uma nova espécie. Nas plantas, a duplicação do número de cromossomos de um híbrido pode levar à produção de uma espécie alotetraploide, quase fértil. Em certos grupos de vertebrados, répteis, anfíbios e peixes, os híbridos podem se propagar por partenogênese e funcionar como uma espécie independente. Os híbridos da geração F1 podem mostrar maior viabilidade, vigor híbrido, nos cruzamentos de algumas espécies, mas a situação se inverte na geração F2 e nas gerações posteriores em retrocruzamentos. Em geral, as zonas de hibridação ocorrem nos casos em que duas populações, espécies, e ainda não adquiriram mecanismos de isolamento eficazes, entram pela primeira vez em contato. Especificidade das espécies. Embora cada indivíduo de uma população seja diferente de todos os outros e cada população seja distinta de todas as demais, a variabilidade dentro de uma espécie não significa que seus membros não compartilhem características específicas da espécie. Essas características não são constantes, mas tendem a variar de uma geração para outra e, o que é ainda mais importante, estão sujeitas aos mecanismos da evolução. As mais importantes são, indubitavelmente, os mecanismos de isolamento. Outras podem ser propriedades ecológicas, como a preferência por determinado nicho. Apesar da presença de diversos fatores locais produtores de divergência, a manutenção das características básicas de uma espécie é assegurada pela existência de certos processos de integração, dos quais um dos mais importantes é o fluxo gênico. Igualmente, importante é a natureza conservadora do genótipo. O genótipo médio de uma população local é o resultado da ação da seleção natural sobre centenas ou milhares de gerações anteriores. Existe uma alta probabilidade de que qualquer desvio em relação ao genótipo ótimo seja eliminado pela seleção natural normalizadora. Por outro lado, os fatores de seleção podem não ser os mesmos em toda a região ocupada por uma espécie. A temperatura, por exemplo, varia com a latitude, e as populações locais de muitas espécies tendem a se adaptar à temperatura local. As variações graduais das características de uma espécie que acompanham as alterações do ambiente são chamadas de clines. Um cline é sempre definido em relação a um caráter específico. Assim, uma espécie pode apresentar vários clines, cada um associado a uma característica variável do ambiente. As espécies entre os organismos assexuados, agamoespécies. O equivalente das espécies biológicas dos organismos que se reproduzem sexualmente não existe no caso dos organismos assexuados. Comunidades reprodutivas, como as biopopulações, são desconhecidas entre os procariontes. Por essa razão, não é fácil determinar quantas espécies de bactérias existem hoje em dia. Além do mais, bactérias tão diferentes como as eubactérias e as arqueobactérias, às vezes classificadas em reinos distintos, trocam genes com frequência por transferência lateral. Assim, no caso dos organismos assexuados, somos forçados a recorrer à definição tipológica de espécie e classificar tais espécies, conhecidas como agamoespécies, de acordo com seu grau de diferença. A reprodução assexuada também existe entre os eucariontes. Em ambos os casos, cada indivíduo pertence a um clone de indivíduos geneticamente idênticos.
Sempre que acontece uma nova mutação, ela dá origem a um novo clone. Todos os clones estão sujeitos à seleção natural. Por causa dela, muitos clones são eliminados, o que produz lacunas entre grupos de clones bem-sucedidos. Quando uma dessas lacunas se torna grande o bastante, os grupos de clones envolvidos passam a ser considerados espécies distintas. A especiação dos procariontes, induzida por mutações e pela extinção de clones intermediários, é totalmente diversa da especiação entre espécies biológicas. As agamoespécies, linhagens assexuadas, consideradas tão diferentes entre si quanto os táxons de espécies biológicas, ocupam a categoria de espécies na classificação linneana. No próximo capítulo, veremos como é possível a formação de novas espécies apesar da presença dos vários mecanismos de isolamento para preservar a coesão das espécies que já existem.